Olá, bom dia a todos vocês ligadinhos conosco aqui no canal Bate-Papo Vale. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje, dia 8 de maio de 2025. Hoje nós estaremos conversando com o nosso amigo Luiz Madonna, que já estará entrando para poder conversar conosco aqui no canal Bate-Papo Vale. E vamos falar de turismo, né? Ele que também é guia de turismo aqui na nossa região do Vale do Paraíba. Já fez diversas excursões aí pela nossa região e também para outras localidades aí pelo Brasil afora. Então nós vamos conversar com o Luiz Madonna já aqui no nosso canal, e a gente agradece sempre a você que participa conosco, e você vai participar, é claro, do nosso canal Bate-Papo Vale no nosso Facebook, facebook.com/Bate-Papo Vale. Você vai poder mandar as suas perguntas lá, vai ficar fixadas as perguntas lá e a gente vai repassar pro nosso amigo Luiz Madonna. De repente você conhece o Luiz Madonna, quer mandar um alô para ele, enfim. Então você pode participar conosco aqui no nosso canal Bate-Papo Vale, tá certo? Eu quero já agradecer aos nossos patrocinadores, né? Agradecemos ao nosso amigo Valdeir Donizete, da Cooperativa de Reciclagem Ômega, lá no Parque Aeroporto. Então você que de repente ia aí do Parque Aeroporto, Parque Piratininga, Vila Bela, enfim, você que tem os seus produtos de reciclagem aí na sua casa, né? Que de repente o catatreco não tá passando aí na sua residência, leve esses produtos, gente, ou entre em contato com o nosso amigo Valdeir Donizete no 997753243, agendar aí um dia para ele buscar esses produtos de reciclagem aí na sua casa, garrafas PET, né? De repente tem cadeiras velhas aí que quebrou, você não teve como aí consertar, de repente você quer levar para algum lugar, não tem carro para poder levar. Entre em contato aí com o nosso amigo Valdeir Donizete, de repente, para agendar um dia, para ele buscar aí, é claro, na sua residência, no seu estabelecimento, qualquer produto aí de reciclagem. Então, Cooperativa de Reciclagem Ômega é o nosso patrocinador aqui no nosso canal. Então, entre em contato com o nosso amigo Valdeir Donizete, que é o 12997753243, 12997753243. Qualquer coisa, ó, tá passando aí embaixo aí na tela aí, ó, tá vendo? Todos os contatos aí dos nossos patrocinadores e também dos nossos apoiadores. Agradecemos também a Birili Consultoria, consultoria jurídica, empresarial, imobiliária, ambiental e rural. Tudo para a legalização e aprovação do seu empreendimento. Empresa especializada em incorporação de áreas, projetos e aprovação de loteamentos de médio e alto padrão. Loteamentos aí rurais e empreendimentos Minha Casa Minha Vida. E a Birili Consultoria, gente, ó, trabalha com as maiores empresas do mercado. Qualidade e credibilidade, Birili Consultoria. Para você entrar em contato com a Birili Consultoria, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 1234266869, 1234266869, para você poder conversar aí com o nosso amigo Birili de Ângeles na Birili Consultoria. Mas se você quiser tomar um café também com o nosso amigo Birili, é só você ir lá na Avenida Escolástica Maria de Jesus 527, na rotatória ali da Baronesa, onde tem o campo da Baronesa, o supermercado Alcinda e do lado da Farma Popular. Então, gente, ó, entre em contato 1234266869, Birili Consultoria, você conhece e você confia. Nós agradecemos também a Equilíbrio, Equitação e Ecoterapia, lá em São Luís do Paraitinga. Mandar um alô especial para a Franciele Presoto e também para o Hélio Tibúrcio. A Equilíbrio, gente, Equitação e Ecoterapia é um local muito agradável para você, de repente, levar aí um parente, um amigo, né? Que está precisando aí participar de alguma terapia. Terapia, gente, com cavalos é a melhor forma para você poder, então, levar essas pessoas para ter aí, de repente, uma noção melhor do que pensar para a vida, né? Que às vezes as pessoas ficam aí precisando de ter terapia, e aí algumas terapias que às vezes não dá certo, né, gente? Você fazer aí uma terapia com cavalos é muito bacana e importante também, viu? Vale a pena você conhecer o trabalho do Hélio Tibúrcio e também da Franciele Presoto. O contato é o 12997326591 ou 12997844231. São esses aí os nossos patrocinadores aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. E daqui a pouquinho, gente, eu acho que já deve estar entrando, deixa eu ver se já entrou já. Meu amigo Madonna, se quiser entrar, já pode entrar aí, viu? É o nosso amigo Madonna que vai participar. Deixa eu ver como é que tá o áudio nosso, né? Deixa eu ver como é que tá o áudio. Áudio perfeito para o nosso bate-papo de hoje. Nosso amigo Madonna já entrou aqui, ó. Deixa eu ver aqui, abrir a imagem para ele aqui. Vamos lá então. Tá aí o nosso amigo Luiz Madonna. Madonna, bom dia, tudo bem, meu amigo?
Tá conseguindo me ouvir aí, Madonna? Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Ô, eu que agradeço ter aceitado o nosso bate-papo aí, viu, Madonna? Tá ouvindo lá? Tô ouvindo você sim, você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo ou não? Deixa eu habilitar aqui, peraí, deixa eu habilitar aqui. Saindo áudio não. E agora, apareceu pra você aí? Ah, agora foi. Bel... É que é o danadinho. Deixa eu ver, peraí. Fala aí agora, Madonna, fala aí agora que eu acho que sai agora, fala aí. Bom dia! Ah, agora sim, o Eita! áudio tá perfeito. É isso aí, gente. Então hoje estaremos aí conversando com o nosso amigo Luiz Madonna. Ele que é guia de turismo e também é criador de conteúdo digital, é também apresentador, é locutor, enfim, tem um monte de coisa com o nosso amigo Madonna. Esses dias eu tava vendo ele, gente, de chapéu de paia, fazendo aí uns conteúdos aí pro Facebook, YouTube e também aí Instagram. Rapaz, tem jeito mesmo, viu? É, Madonna, tem jeito o bagulho, hein, cara? Bom dia a todos aí da. Bate-papo vale. Ficou mudo? Hã? Ficou não? Ficou? Ah, agora tá, voltou. Bom dia a todos do Bate-Papo Vale. Obrigado pelo convite, Ralph. A gente trabalha aí, né? Tanto como apresentador, no caso, eu trabalho como apresentador também aí, né? E de eventos, inclusive, dia 10 sábado, agora estarei também fazendo um evento, apresentando um evento lá nos Gaioleiros, né? E a gente trabalha, né, com o turismo já faz 6 anos já, né? Eu sou guia de turismo e até então eu tinha uma agência de viagem, acabei parando com a agência, mas continuo com o turismo sendo guia de turismo agora, né? E sempre estou auxiliando aí a galera também, que organiza excursão também, né? Então o turismo está no sangue. Ô, Madonna, por que você decidiu começar a trabalhar aí com excursões turísticas? Conte um pouquinho da sua história. Na verdade, tudo começou assim, sendo vendedor de uma agência lá de São José dos Campos, né? Comecei vendendo, representando Taubaté, mas aconteceu os imprevistos, né? De trabalhar e não receber. E no fim, eu descobri que eu estava trabalhando com uma agência golpista que deu golpe tanto no pagamento dos vendedores quanto também em viagens, né? Então, muita gente teve prejuízo na época, né? Inclusive virou notícia na Vanguarda tudo sobre o caso. E aí eu fiquei sem saber o que fazer, né? Mas aí veio aquele pensamento assim, eu sou vendedor, sou eu que tenho a carteira de clientes, né? Eu que fiz uma carteira de clientes boa, então eu falei, eu acho que eu vou começar a trabalhar com excursão, né? Então foi a partir dali que comecei aí eu não parei de fazer excursão, né? Trabalhar com excursão. Então começou sendo vendedor, continuei no caminho e vários dos clientes que eu já tinha feito, inclusive vários que eu tenho amizade até hoje, que foram prejudicados por essa agência, né? Porque os donos da agência sumiu, né? Levou o dinheiro, desapareceu. E, e aí a gente se tornou amigos. Então tudo começou com um grupo pequenininho, né? Que eram os clientes que eu já tinha contato direto. E depois dali em diante foi crescendo, né? E então assim, só que depois da pandemia as coisas não voltaram a ser normais como deveriam, como eram antes, né, no caso. Ô, Madonna, como você trabalha nessa questão de turismo, que teve esse problema aí, né? Qual a dica que você dá para as pessoas que de repente participar de alguma excursão, algo assim? Qual que é a dica que você dá para essas pessoas que querem aí participar de repente aí vai viajar para algumas regiões do nosso país e aí às vezes quando tem aquela propaganda, que hoje em dia tá cheio de propaganda na internet, né? Qual que é a dica que você dá para essas Sim. pessoas na hora de aceitar aí de repente um convite de turismo? Bom, o principal de tudo é o cliente procurar saber, conhecer a agência, né? Procurar saber se ela tem cadastro, que é o mais importante. Procurar saber se eles contratam guia, porque uma coisa é você vender excursão, outra coisa é você vender passagem de excursão, né? Porque tem muita gente não, muitas pessoas, inclusive, né, que fazem essas excursões, né? Cobra um precinho baixinho, mas não tem um roteiro, você não vai ter uma vivência.
né? Não vai conhecer a cidade. Você vai só viajar, é só passagem. E, por outro lado, se a agência tem cadastro, é confiável. Se não tiver, tem que tomar cuidado. Então, às vezes, a pessoa vai muito pelo preço, sabe? Porque o fulano cobra muito barato, né? E aí a hora que acaba caindo em golpe também, que existe, né? E da pandemia para cá, muita gente começou a trabalhar com excursão. Então, não tem muita gente que não tem agência que fazem, né, excursão, e acaba que, além de ser concorrente de quem está dentro da lei, porque por lei, né, quem trabalha com turismo tem que ter o cadastro, tá? É que acontece porque a gente não tem a fiscalização que deveria ter, né? Mas a gente tem que estar atento. Se você entrar no cadastro lá no gov.br, você consegue pesquisar de tudo que tem a ver com turismo. É pousada, é hotel, é transporte, guias de turismo, tá? Então, valorizem a agência que contrata guia de turismo. Quem quer fazer viagem sem guia de turismo já tem ponto negativo, né? Porque tem muita gente que não valoriza. Só contrata guia de turismo quando a cidade que eles vão obriga a ter o guia. Caso contrário, não. Então, assim, eles não conseguem oferecer, né, o roteiro e aquela experiência por conta própria. Tá? Aí acaba sendo que é o que eu falo, é o tal das excursões pirata, né, que acontecem muito por aí. Né? Então, até tem muita gente, São José tem muita gente que fazem, mas não é só fazer, você tem que conhecer, saber o que você está trabalhando, entendeu? Ô Madonna, dessas excursões que você já organizou, onde foi a primeira e o que mais marcou você nessa experiência? Porque tudo na vida tem aquela primeira vez e também aquela coisa que a primeira vez a gente nunca esquece, né? Conta um pouquinho pra gente dessa história sua. Bom, a minha primeira excursão que eu organizei, como eu nunca tinha organizado e só vendia excursão, né? Então eu já ofereci o pacote pronto. Então eu optei por uma coisa mais fácil de trabalhar para eu adquirir essa primeira experiência, né? E aí inclusive foi pro Zoológico de São Paulo, né? A gente conseguiu encher um ônibus, levei para lá. Aí foi a minha primeira carteira, né? Meu primeiro portfólio, porque tudo que é o primeiro para fazer acontecer é difícil, né? Então eu precisava ter fotos, né, que eu estava fazendo as viagens. Então meu primeiro planejamento foi para o Zoológico de São Paulo, porque é algo mais fácil, né? E eu já tive ali o meu portfólio. Então em seguida, só que ali não foi o que mais marcou, foi a primeira excursão que eu organizei. A mais inesquecível para mim foi São Tomé das Letras, que inclusive levei mais de 80 pessoas para lá, né? E o pessoal amou, a gente se divertiu, né? E aquele momento foi bom. Madonna, alguma motivação para você, de repente, continuar a realizar esse tipo de trabalho? O que me motiva hoje, na verdade, ao grupo que nós temos em Taubaté, tá? Então, assim, eu estou tentando contribuir para ajudar, né, a elaborar roteiro, rota, os parceiros que estão surgindo, porque em Taubaté, por exemplo, o pessoal não tem essa cultura turística. Então, se fala muito de turismo baseando em turistas particulares que vão de carro conhecer Taubaté, e muitas vezes, inclusive, a pessoa vem em Taubaté e não sabe de nada de Taubaté. Então, às vezes, a pessoa aborda alguém na rua e fala, mas você sabe onde tem lugar para fazer compra? Você sabe aonde que fica Santa Terezinha, o Cristo Redentor, sabe? Então, o pessoal, o turista particular, ele ainda, ele vem, mas fica perdido, né? Só que a gente não pode visar só esse lado, a gente tem que visar o guia de turismo, porque o guia de turismo ele é a ponte entre o turista e os locais, né? Então, a gente fala muito que agências de viagem de fora que trai grupo para Taubaté, né? Então, assim, o nosso desafio é elaborar esse roteiro dentro de Taubaté, porque nem todos os restaurantes, bares, né, comportam uma quantidade de 40, 100 pessoas de uma vez, né? E também muitos ainda não fazem parceria com guia, tá? Que é muito importante isso. Quem fecha parceria com guia de turismo, então até a gente tem poucos guias atuantes, tá? Mas a gente se une para tentar fazer com que todo mundo aqui ganhe de uma forma e de outra, né? Que é levar para um restaurante, é levar para o hotel, indicar um hotel,
né? Que a gente não vai indicar onde a gente não tem parcerias, né? Então a gente precisa trabalhar em conjunto. E aonde eu me estou trabalhando, né? Inclusive pelo projeto Turistal, que é um projeto, é uma ideia de associação, mas não é uma associação de guias, tá? Porque a gente não tem a quantidade de guias suficiente para ter uma associação em Taubaté, mas a gente se une para fazer acontecer o melhor possível. Mas nós temos milhões de problemas em Taubaté ainda, que a gente, né, não depende, muita coisa não depende só da gente, né? Mobilidade urbana, a saúde, né? A recepção dos locais também, que alguns ainda deixam a desejar, tá? Então, o que me motiva a continuar no turismo hoje é realmente Taubaté e região, né? Que a gente não fica só em Taubaté também. Às vezes a pessoa vem para dormir em Taubaté, quer fazer um cultural em Taubaté, depois quer ir para Aparecida, Campos do Jordão, cidades vizinhas. Então a gente já elabora um roteiro aí completo pelo Vale, mas sempre visando em hospedar em Taubaté. Ô Madonna, aproveitando você falando aqui sobre os nossos guias turísticos, né? Que a gente tem vários aqui na nossa cidade, mas às vezes não é bem divulgado. Não seria até uma oportunidade, você aproveitando que está no Contour, você entrar em contato com o DR, entrar em contato com o CCR Nova Dutra, que, por exemplo, cerca de 3, 4 quilômetros antes de chegar a Taubaté, seja por essas estradas que nós temos aqui no Vale do Paraíba, colocar de repente uma placa lá de orientação, se a pessoa de repente estiver chegando perto de Taubaté, conheça os pontos turísticos da nossa cidade e colocar o número de WhatsApp lá de repente para juntar todos esses guias de turismo que nós temos na nossa cidade, colocar todos num grupo só, aí de repente você coloca o contato lá nessas rodovias e a pessoa vai lá, cadastra lá o WhatsApp antes de chegar na cidade, 3, 4 quilômetros antes, aí entra em contato com os guias de turismo, né? Para poder conhecer um pouco mais a nossa cidade. O que você acha? Ó, a ideia seria perfeita, né? Fazer um QR Code, né? Para a pessoa. Que a nossa lista também, inclusive, o pessoal que entrar no site da prefeitura vê lá todos os guias de Taubaté, né? Mas seria perfeito, né? Mas assim, a burocracia que complica muita gente, a vida da gente aqui, né? Tudo é muito burocrático, né? Que nem, por exemplo, até mesmo, né? Puxando o turismo um evento para a gente poder organizar no Teatro Metrópole. Sempre foi muito burocrático. Aí você vai no teatro lá de Pinda, por exemplo, você só passa a data e o tipo de evento que vai fazer, pronto, tá agendado, entendeu? Agora em Taubaté é tudo muito burocrático, é muito burocrático. Então, o que a gente tenta fazer? Com que o poder público se una com a gente, né? Inclusive, o Contour, hoje ele está bem fortalecido, tá? São pessoas assim com outras visões, são pessoas, sabe, que estão indo atrás mesmo. Essa ideia do informativo é legal, mas não depende da gente, né? E então a gente vai atrás para tentar ver com o que a prefeitura pode fazer, né? A gente hoje hoje nós temos uma diretora de turismo tem experiência, né? Porque até antes aí a gente só tinha pessoas por amizade aí que não entendia nada do assunto, né? Só atrapalhando a vida da gente, né? Então a gente hoje nós temos profissionais, graças a Deus, voltados ao turismo, pessoas de várias secretarias também que estão aí engajada com a gente, né? Então a nossa ideia é realmente fazer com que o turista ele saiba que Taubaté tem guia de turismo, tem atrativos, tem várias coisas, hotéis, né? Hotéis a gente tem vários hotéis bons aí, né? Só precisa ser parceiro do guia, né? Então a gente precisa de parceria, porque como eu te falei, se eu não tenho uma parceria em Taubaté com hotel, para onde que eu vou levar? Vou em Pinda, levo o grupo para se hospedar em Pinda. Isso é bom? Não é, mas é a única forma que tem, né? Porque não é só a gente indicar um hotel, a pessoa se virar, a gente tem que ter um contato, a gente tem que ser um contato direto de guia com os empresários aí, para a gente falar, ó, tem um grupo de 50 pessoas para levar para você e tal dia. Agenda bonitinho e tal, recebe bem, entendeu? Então, isso aí é uma parceria que a gente está procurando. A gente está procurando. Todo mundo que tem, só que tem que comportar o grupo, né? Porque muito se fala de turismo, mas pensando só no turista que vem
com 2, 3 pessoas no carro particular dele, a gente nem sabe muitas vezes da onde a pessoa é, né? E eles também não sabem nem o que fazer em Taubaté, não sabem que tem guia para orientar, então tem tudo isso. Deixa eu agradecer aqui, antes de agradecer os nossos patrocinadores, agradecendo o nosso amigo Valdeiro Donizete da Cooperativa de Reciclagem Ômega, agradecendo também o Bilili De Ângeles com a Bilili Consultoria, e agradecendo também a Franciele Presoto e também o nosso amigo Hélio Tibúrcio, lá em São Luís do Paraitinga, com a Equilíbrio, Equitação e Ecoterapia. Agradecendo o nosso amigo Valdeiro Donizete, bom dia com alegria. Olha ele aí, Deus abençoe, Madonna. Nosso amigo Valdeiro Donizete mandando alô pra você. Taubaté no turismo deixou a desejar, agora eu acredito que vai. Vocês precisam de pessoas com as mesmas ideias que vocês. Deixa eu ver também aqui o Luiz Galvão. Boa tarde, meu amigo Luiz Madonna. O pessoal participando aí no Facebook. Gente, pode mandar mensagem aí, viu? facebook.com/bate-papo-vale, facebook.com/bate-papo-vale. Então pode mandar aí a sua mensagem para você poder participar aqui com a gente. Tá aí o pessoal participando com a gente aqui, Madonna. Um abraço pro Valdeir aí, a galera que está participando aí. A gente tem que acreditar, né? Por mais difícil que seja, a gente não pode aceitar. Pode ir, Madonna, pode ir. A gente não pode deixar de acreditar e ir atrás, né? Porque a gente só reclamar também não vai resolver, né? Nós precisamos lutar para que Taubaté entre no caminho do progresso, né? Não é só ver a cidade afundar, ver a cidade retroceder cada vez mais. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Como cidadão mesmo, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Inclusive as parcerias, né? As reuniões que tem, né? Que nem o Contur tem reunião toda segunda-feira do mês e é aberto ao público a reunião, entendeu? Então, assim, as pessoas que se interessam em saber o que está acontecendo com o turismo, é legal participar das reuniões, ficar por dentro, né? Legal, você que está participando aí com a gente, ó, pode mandar a sua mensagem aí. Estamos aí com o pessoal aqui no Facebook, facebook.com/bate-papo-vale. Estamos também no YouTube, canal Bate-Papo Vale também. Enfim, participe o pessoal aí com a gente, mande a sua mensagem. De repente tá querendo mandar uma mensagem pro nosso amigo Madonna. Faz tempo que você não vê ele também, que o Madonna é conhecido pela cidade toda. Então pode mandar mensagem aí, gente. Ô Madonna, eu tô aqui também. Pode mandar mensagem aí, viu, gente? Ô Madonna, na sua visão, qual é o papel do turismo na valorização cultural e também, é claro, econômica de uma cidade ou região? O turismo, ele é a forma mais sustentável que tem de desenvolver uma cidade, né? Valorizar a sua história, levar tudo aquilo que a gente tem de tradição, né? De costumes, de tudo, né? Da cidade e apresentar ao mundo, né? Então, como eu sempre falo para o pessoal, taubatiano não conhece Taubaté, né? A gente traz a história, a gente prepara toda a história, a gente estuda toda a história o máximo possível, mas para apresentar para o pessoal de fora, que é o pessoal de fora né, que se encanta, vem realmente para buscar, né, essas histórias, esses roteiros, né? E antigamente, eu lembro até quando eu era adolescente, até ainda na época de escola, ainda ouvia falar de excursões escolares, né, entre as escolas, todo mundo se unia aí para os pontos turísticos para apresentar para os alunos, então tinha essa promoção que era importante. Hoje, há muito tempo depois, não tem, né? Então as pessoas estudam, fazem isso e aquilo, mas já sai da escola sem saber até o que é Taubaté, né? O que tem Taubaté, aliás, né? Então seria legal ter essa promoção de excursões escolares dentro da cidade, como tinha antigamente, né? Acho que até muitas as escolas mesmo, acho que a gente precisava levar toda essa informação, porque nós temos vários pontos turísticos na nossa cidade. Muita gente, por exemplo, final de semana, não tem lugar para ir, pensa que Taubaté não tem nada para fazer. Taubaté tem muita coisa, muitos lugares para poder a pessoa visitar. Enfim, seria muito importante mesmo, Madonna, levar essas informações às escolas. Sim, então, porque as crianças se encantam, né? Lógico que a gente precisa, né, manter, né? Porque né, a gente tem a festa do Quiririm, né? Mas seria legal se se o público que fosse conhecer Quiririm e fora de época da festa fosse recebido com pessoas, né, trajadas ali de italiano. Se fosse tivesse um evento assim de recepção mesmo com os personagens de Monteiro Lobato em determinados locais, que não fosse só em época de festival ou de festa, né? Que fosse isso sempre, né?
que nem o sítio do Pica-Pau mesmo, é uma coisa, lá a gente tem um probleminha sério lá, que é os personagens, né, por mais que sejam estagiários e tudo mais, mas são pessoas que são 2 apresentações por dia, durante 15 minutos cada, uma de manhã e uma à tarde. Por que não poderia se estender-se pelo menos 2 de manhã e 2 à tarde para atender o máximo de público possível? Porque o espaço do teatro é pequeno, né? Então, seria legal preparar isso. E a recepção também, porque não adianta eu levar um grupo no atrativo, né, que já não tem tanta coisa, porque a gente, como guia, a gente vai contar história. É a gente que vai, vamos dizer assim, decorar aquele local que a gente está indo, que a gente vai contar história, vai falar disso, daquilo. Mas se você chega, leva um grupo em tal lugar, você é recebido com pessoas de cara fechada, mal-humorada, né? Aí a gente perde credibilidade também, né? Trabalhar com o público é ter simpatia, né? Ô Madonna, é um local acho que bacana que agora tá. Até conversei essa semana com o nosso amigo o Dangisburg, né? Que é a família dele, que foi uma das precursoras na questão do Sesc Taubaté. Hoje em dia tem um teatro maravilhoso agora no Sesc Taubaté. Seria também uma oportunidade a mais agora para nossa cidade, de repente, como você mesmo disse, levar um evento para o Teatro Metrópole é uma burocracia que só vendo. Será que agora não seria uma oportunidade também da gente poder levar essas situações também para o Sesc Taubaté? Com certeza, com certeza. Principalmente se o Sesc se tornar um parceiro nossos, né? Por exemplo, eu trabalho com organização de eventos, né? O primeiro evento esse ano eu fiz a Tauba Expo, que é um evento sertanejo, né? Fiz lá na parte rural. Mas pegar assim, pessoas que organizam eventos e facilitar para trazer, porque a gente quer um evento, uma feira de turismo, que é o que eu estou organizando agora, tentando organizar, né? Só preciso do local, mas assim, ter menos burocracia para se fazer parceria, né? Com locais, né? Atrair o público, né? Então, assim, se o Sesc tiver menos burocracia que o Teatro Metrópole, por exemplo, para nós é espetacular, né? Porque as outras cidades não têm burocracia. A gente eles valorizam as ideias do pessoal. E aqui precisa isso, valorizar nossas ideias. Quero fazer a feira de turismo. Vamos junto, vamos embora, entendeu? Fazer acontecer, né? Não colocar um monte de coisa para tentar prejudicar, entendeu? Estamos aí, gente, conversando hoje com o nosso amigo Luiz Madonna, porque hoje é dia nacional do turismo. Gente, hoje é dia nacional do turismo. Nosso país, muitas pessoas, a gente fica até triste, né, gente? Que muitas pessoas colocam aí nas redes sociais, né? Eu fui para fora do país, nossa, lá é lindo, maravilhoso. Mas, gente, vamos colocar do nosso país. Nosso país é tão lindo, tão maravilhoso. Vamos dar mais força, de repente, às nossas regiões do país, que às vezes estão que recebem, desejam ter aí a visita dos seus, as pessoas com turismo, com excursões, enfim, para poder, de repente, essas cidades aí precisam sobreviver à questão do turismo. E aí você vai escolher outros lugares fora do país, tá certo, tem lugares bonitos, mas nosso país, gente, tem tanta coisa bonita para você de repente levar aí para fora. Pessoal aqui do Vale do Paraíba, nosso Vale do Paraíba, Vale Histórico, Litoral, Serra da Mantiqueira, enfim, todos locais maravilhosos para turismo, né, Luiz? É verdade. E aqui na nossa região é uma das regiões mais ricas do Brasil. E em história, tem muita história, né? Então, assim, aí você pergunta, por exemplo, o taubatiano. Aliás, o taubatiano te pergunta, mas o que eu vou fazer na Santa Terezinha? Aí você fala, mas você sabe que Santa Terezinha é o primeiro do mundo dedicado a Santa Terezinha? Está em Taubaté, né? A nossa cidade, cheio de personagens aí importantes, Monteiro Lobato, Hebe Camargo, né? O Cid Moreira, um monte, uma infinidade. Né? A Joaninha, que foi a primeira aviadora do Brasil, né? A gente tem muita história, muita história. Legal, gente, pode participar aí com a gente, o pessoal aí em vários grupos aí no Facebook participando com a gente, turistando, tem também outras páginas aí que também segue a gente, o que podemos fazer para melhorar Taubaté, resgatando Taubaté ontem, hoje e sempre, renova Vale do Paraíba, renova Jacareí, renova Caçapava, renova Taubaté, renova Tremembé, enfim, os renovas aí de vários grupos aí no Facebook estão aí com a gente, pode mandar pergunta, gente, manda pergunta aí pra gente poder repassar aqui pro nosso amigo Madonna. Ele que está participando aqui com a gente hoje. Amanhã estaremos na Câmara Municipal de Taubaté conversando com o vereador Rodson Lima Júnior, lá também na Câmara, então falando sobre as suas ações como vereador aqui na nossa cidade, enfim. Então participe aí das nossas entrevistas, geralmente aí às 11 horas da manhã. Semana que vem temos horários alternativos que a gente vai conversar
com a nossa amiga a Kelly Madonna, falando aí sobre o autismo. Então, várias pessoas participando com a gente toda semana. Hoje, então, nosso amigo Luiz Madonna falando do turismo no Dia Nacional do Turismo. Ô Madonna, quando você organiza uma excursão, quais são os principais cuidados que são tomados aí para que seja um dia especial para os turistas? Eu procuro sempre, né, preparar um roteiro rico, né, um roteiro completo. Desde o transporte, né, que a gente não pode pegar qualquer transporte também, contratar qualquer empresa, tem que ser uma empresa de confiança, que tenha um transporte ali, né, que ofereça todos as qualidades de um transporte, né, porque às vezes a gente contrata um transporte aí que se fala que tem isso, tem aquilo, chega na hora não tem nada, é desconfortável, então o conforto já começa desde o início, né, desde o embarque. Conhecer, né, quando se trata de cidade de fora, conhecer, saber o que vai fazer na cidade de fora, né, é aí que entra aquela questão de qualquer pessoa fazer excursão, não é assim que funciona, né, para quem quer viajar e viver uma experiência boa, né, porque a gente sai de casa para conhecer coisas novas, comer coisas diferentes, né, fazer belas fotos, né, e às vezes a pessoa compra, vou comprar porque tá barato, né? E aí se decepciona, porque não tem uma recepção, né? Quem só organiza não é um guia de turismo, ou seja, ele não vai chegar lá e falar sobre o atrativo A e B, né? Ele vai deixar o pessoal livre, né? Eu já fiz essa experiência de viajar assim para ver como que era, né, com outras pessoas, e era uma coisa que eu tinha que ficar pesquisando no Google para saber o que que era, porque não tinha uma pessoa para contar aquela história ou o que que era aquilo, né? Então, conhecer a cidade, né? Preparar um roteiro bom, escolher um bom restaurante, levar, né? Fazer com que seja uma coisa inesquecível para as pessoas, porque a gente trabalha com sonhos, né? Então, a pessoa sonha, a gente realiza, né? É assim que funciona. Então, a gente tem que já preparar roteiro, tem que ter os bons parceiros, tá? Às vezes a gente não conhece também o local, acaba levando para um restaurante também que não comporta pessoal, não tem uma ventilação, é muito complicado. Então, tudo é experiência. Se você faz uma viagem bem planejada para os seus clientes, né, automaticamente ela vai viajar novamente com você depois. Olha, você falando dessas questões de você poder agendar, fazer uma excursão para algum lugar, enfim, eu lembro quando eu trabalhava na Daruma, a saudosa Daruma, que infelizmente fechou suas portas, faliu, né? Mas eu acho que muitas pessoas aí da época trabalhou na Daruma, enfim. Aí eu fazia isso que eu trabalhei lá, Madonna, eu fiz acho que umas 2 ou 3 excursões lá pra Feirinha da Madrugada, né? Lá em São Paulo. Mas, rapaz, Sim. olha, você poder marcar, você marca certinho com as pessoas para poder ir participar. Aí chega faltando 3, 4 dias pra pessoa poder terminar de pagar a excursão, pra você poder pagar o ônibus. Aí você tem que ficar correndo atrás das pessoas pra poder pagar. Gente, ó, tem que pagar, senão eu não consigo fechar o ônibus. Mas rapaz, mas dá uma dor de cabeça essas partes, viu, Madonna? Mas dá dor de cabeça, né? E é para quem tem agência certinha, né? Legalizada, cadastro, tudo. É complicado quando você tem pessoas que não têm compromisso também, né? Mas aí é aquela questão, se você for uma agência, você faz contrato, você faz boleto, se a pessoa não pagar na data certa, tem os juros, né? Então aí é um compromisso de ambas as partes, porque às vezes a pessoa compra, assim como qualquer comércio, né? A pessoa compra uma coisa, mas ela acha que ela tem o direito depois de tanto tempo, né? Mas não, 7 dias de devolução, aí chega no 8º dia e quer trazer, né? Então, assim, é a mesma coisa que funciona para a agência, né? Passou daquela data que é combinado, porque geralmente eu dou opção para o cliente escolher qual que é a melhor data fixa para você. Dia 10, então tá, todo dia 10. Chegou dia 12 ali e não pagou, já vai ter uns jurinhos, então não adianta reclamar. Agora, se for uma coisa assim, se eu não tiver um contrato para poder, né, oferecer para o cliente, se eu não tiver essa opção de pagamento, que hoje a gente trabalha até com Pix também, né? Então, é tudo mais fácil hoje em dia. No começo já não era, né? Já tinha até Pix também, se eu não me engano, não lembro. Mas eu não tinha muita opção de trabalhar com várias formas de pagamento. Então, eu também tinha que ficar cobrando, e isso aí era ruim, porque a gente precisa receber para poder pagar os serviços, né? Aí não recebe aí a hora que começa a bola de neve, daí a gente tem que tirar dinheiro do bolso para pagar, né? É bem trabalhoso, mas para assim,
para quem é uma agência. Agora, quando é um excursionista, uma pessoa que organiza, só organiza a excursão, é pior ainda, porque daí não tem nem essas opções, né? Você que está chegando agora aqui no nosso canal Bate-Papo Vale, agradecendo todos os grupos aí no Facebook, participando aí com a gente, e também no YouTube. Você também pode participar com a gente mandando a sua mensagem para o facebook.com/, Bate-Papo Vale, facebook.com/, Bate-Papo Vale. Estamos conversando aí com o nosso amigo Luiz Madonna, guia de turismo e também criador de conteúdo digital. Madonna, outra situação também, como é que funciona? Cara, de repente você tá aí, tem uma excursão para ir para tal dia, para tal lugar. Mas como é que funciona aí o seu planejamento de uma excursão, desde a ideia, de repente, eu tive a ideia, eu quero ir para algum lugar. Como é que é essa situação e também a ideia de, desde o início do embarque até o desembarque, quando a pessoa chegar, por exemplo, você faz para Taubaté, para tal lugar, pronto, chegou, ai, graças a Deus, fiz a excursão, chegou em Taubaté. Como é que é essa situação que você planeja as suas excursões? Bom, primeiro que, né, a gente tem que visar aí o tipo de público, né? Porque uma coisa é eu ter vontade de conhecer de fazer para tal lugar, outra coisa é se eu tenho público para isso, né? Então, assim, eu não tenho público, por exemplo, para turismo religioso, não tenho. Já tentei, não tenho. Né? Então, para show já vende bem. Para turismo cultural, turismo de aventura. Né? Então, assim, você tem que conhecer o público que você tem primeiro para depois poder planejar alguma viagem, né? Então, todo o planejamento, né? Porque tem muitas cidades que também precisam agendar, tem cidades que você tem que pagar uma taxa para entrar, então tem tudo isso aí. Tudo que for de custo, a gente tem que juntar, fazer um pacotão só para poder depois elaborar, né? E é um erro de algumas agências aí, principalmente de Taubaté que eu conheço, que eles pegam, copia e cola, a sua agenda do ano inteiro, ela copia e cola, entendeu? Mas não tem um planejamento. Aí, não sabe se a cidade cobra taxa, se a cidade precisa de guia, aí chega na hora H, o que acontece? Você tem que tirar dinheiro do bolso para você pagar tudo aquilo. Ou muitas vezes, as cidades que precisa agendar, você não agendou, você tem que dar meia volta, entendeu? Então tem tudo isso também. Então, assim, conhecer o público é o essencial, você tem que saber o público que você vai trabalhar, né? O meu público, por exemplo, geralmente a maioria é jovens e família, tá? Sempre tem, né, o pessoal de mais idade também que viaja com a gente, mas são menos, não é muito não. Turismo e saber também passar isso para o cliente. Você vai fazer, eu vou fazer um turismo, vou fazer uma rota das águas, por exemplo, né, cheio de cachoeira. Eu não posso levar qualquer público. Então, antes né, do cliente comprar comigo, eu já tenho que ser transparente com ele, ó. Se você tiver algum tipo de, né, de limitação física, alguma coisa do tipo, não é recomendado, porque tem que subir barranco, tem caminho de pedra, alguma coisa do tipo, né? Então, você tem que ser transparente com o cliente desde o início, para depois ele não falar, você não falou nada, né? Por exemplo, eu recebi um grupo do Rio de Janeiro esses dias, onde só foi vendido um pacote para as pessoas. Aí me chegou um grupo só de terceira idade para fazer umas coisas que não era adequado, entendeu? Então, assim, foi uma experiência ruim que eu tive também como guia, né? Porque não foi passado e já foi vendido o pacote já sem especificação. Então, são experiências. Para a gente, serve como experiência. Mas para quem organiza a excursão, isso aí é essencial, você ser transparente desde o começo para não pegar bucha depois, né? E acabar fazendo com que os clientes, nossa, foi a pior viagem que eu tive na minha vida, entendeu? E às vezes não é nem por causa do local, e sim por falta de comunicação mesmo. Madonna, existem alguns lugares aqui na nossa região que ainda são pouco explorados, mas tem grande potencial turístico? Tem. Taubaté, principalmente, o forte está sendo o rural, né? A gente não tem uma rota, vamos dizer assim, caprichada, né? A gente não tem rotas caprichadas. A gente está nesse caminhar de construir rotas, roteiros, né? Porque uma rota, por exemplo, é um caminho. Então, nesse caminho, precisa ter vários atrativos e uns restaurantes para receber o grupo, né? Para tomar um café da manhã, né? Então, assim, tem que ter vários atrativos no caminho. Então a gente ainda não tem, né? A gente trabalha, a gente acredita, que vai conseguir, porque muita gente do rural, por exemplo, não abre as portas para o público,
né? Porém, tem potencial para ganhar um dinheiro trabalhando com turismo, mas não abre, né? Então, a gente precisa tentar convencer essas pessoas que dá certo, que é bom, entendeu? Então, o rural de Taubaté é um potencial muito grande. Por quê? O cultural ele é bom, a gente não pode descartar o cultural, mas tem muita coisa para ser feito, né? Muita coisa para ser trabalhado. A gente tem um Cristo Redentor né, que existe, mas a gente tem que contornar ali a situação, porque não abre para subir na plataforma, nunca reforma aquilo, né? A gente tem um sítio do Pica-Pau que, se não tiver os personagens, não tem mais nada. A gente também tem que contornar com as histórias para tentar fazer que seja menos decepcionante possível, né? A gente tem várias situações, várias, e principalmente a mobilidade urbana, que não é em qualquer lugar que o ônibus, por exemplo, chega, não é em qualquer lugar que o ônibus pode parar, então a gente tem muita dificuldade nessa parte cultural. Na parte rural já é diferente, funciona, já existe, né, potencial para isso acontecer, né? A gente tem ali Rota das Águas, a gente tem para os Alambique, a gente tem para a Casa do Mel. Então, assim, a gente tem vários, só que a gente precisa elaborar esse roteiro para que seja um caminho, né, de atrativos. Porque a gente não pode pegar só, levar num lugar e finalizar em outro. A gente tem que ter um caminho, um dia todo, né, de atrações ali para o público poder ver que, nossa, a gente conheceu bastante coisa, né? Então, hoje ainda é uma deficiência no rural, porque não são todos que abrem as portas para receber o público. Nós temos criador de camarão, nós temos criador de avestruz, nós temos um monte de coisa, só que muitos não recebem público, né? E muitas vezes está no caminho. Então, essa é uma dificuldade nossa hoje. Porque a nossa cidade, questão, por exemplo, o pessoal fala que a nossa cidade é a capital da literatura, né? Então, você mesmo disse o sítio do Pica-Pau Amarelo, às vezes as pessoas querem organizar uma excursão durante a semana para vir para nossa cidade, daí chegam no sítio do Pica-Pau Amarelo, cadê os personagens? Aí fica complicado a gente poder agendar um evento cultural, né? Sim, eu acho que os personagens eles tinham que estar o dia todo lá, entendeu? Final de semana, sexta, sábado, domingo, pelo menos. Tinha que estar o dia todo. Por quê? Porque o pessoal vai o tempo todo, né? Não é um horário específico, é o dia inteiro. O Sítio Pica-Pau é muito movimentado, né? Só que as pessoas que vêm de longe, quando eu falo de longe é porque que nem em grupos. Eu recebo grupos de longe, Rio de Janeiro, BH, sabe? Parte de Minas, vem gente de longe para cá. Para conhecer o quê? O Sítio do Pica-Pau. Aí chega no Taubaté, não, né? Muitas pessoas até confundem, acha que o Sítio do Pica-Pau é um cenário que foi gravado o Sítio da Globo, mas não é, né? Então tem que explicar, não, a casa onde o Monteiro Lobato morou e tal. Mas assim, precisava ter o dia todo de personagem para que as pessoas chegassem ali, tirassem foto, sabe? Aquelas brincadeiras não ser só na semana Monteiro Lobato, isso é uma coisa mais, né, constante o ano todo, né? Para a pessoa chegar e ter uma experiência diferente. Senão, chegar lá é só uma praça com um casarão e um museu, né? Não tem aquela, vamos dizer assim, aquele tema capital da literatura infantil, não tem uma magia para as crianças, para as famílias, né? Você falando sobre essa questão do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? A gente tem lá na questão do Monteiro Lobato, né? Lá na cidade mesmo de Monteiro Lobato, você indo pra cidade de Monteiro Lobato, se eu não me engano, tem escrito assim, Fazenda Verdadeira do Monteiro Lobato. É lá mesmo que é a verdadeiro local da questão da realização do evento lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, ô Madonna? Não, na verdade, isso aí é uma briga antiga, né, entre Taubaté e Monteiro Lobato, porque se fala que um é falso, o outro é verdadeiro. Na verdade, os dois são verdadeiros, né? A de Taubaté é onde Monteiro Lobato nasceu, né, cresceu ali, e ele foi morar em Monteiro Lobato, né? Então, os dois casarões são verdadeiros, né? Foram dele mesmo. Legal, você que está participando aí com a gente, hoje nós estamos falando, gente, de turismo. Por que turismo? Porque hoje é Dia Nacional do Turismo, dia 8 de maio. Então nada melhor que conversar com um guia turístico, né? Então nosso amigo Madonna, que é guia de turismo aqui na nossa cidade de Taubaté e também criador de conteúdo, tem um programa aí também na TV, enfim.
então fazendo um grande sucesso aí pela nossa região do Vale do Paraíba. Eu acho muito importante, Madonna, você aí da nossa cidade, conhecer a nossa cidade e para mostrar que a nossa cidade tem muito a questão de turismo, né? Sim, a região nossa aqui é rica, né? A gente tem hoje, nós temos, por exemplo, Redenção da Serra. Redenção da Serra é uma cidade que hoje está ficando linda, está se valorizando, já está trabalhando o turismo há pouco tempo, mas já está acontecendo, né? E Pinda, né? Caçapava, até São José, o turismo mais urbano ali também. Então, assim, só que Taubaté é a cabeça do vale, né? Então, Taubaté é muito mais rico em história, porque tudo começa em Taubaté, né? Então, a gente tem que valorizar isso, né? E principalmente se interessar pela nossa cidade, né? As pessoas, os taubatianos precisam se interessar por Taubaté, conhecer Taubaté de verdade, sabe? Não é só ir numa praça, só tirar foto no Cristo, só tem que saber procurar conhecer, né? Aí as pessoas que se interessam começam a ver que Taubaté é muito mais do que eu imaginava, entendeu? Então, assim, 95% das pessoas que eu converso taubatianos não sabe de nada da história de Taubaté. E olha que são pessoas até mais velhas que eu que não conhecem Taubaté. É muito importante que você está falando para a gente, trazendo essa informação para a gente, porque mostra que a nossa Prefeitura Municipal de Taubaté, eu acho que tem que dar uma atenção maior aos nossos pontos turísticos que nós temos no nosso município. Por isso que eu falo que eu acho que, não sei se o quanto que a Prefeitura iria gastar, mas eu acho que se Taubaté fizesse um manual do turismo para as nossas escolas, né? Fazer um manual para a criançada na escola, ó, nosso manual aqui. Se você quiser interessar, papai e mamãe interessado em saber o que nós temos de turismo na nossa cidade, tá aqui a nossa cartilha, enfim. Será que não seria importante esse papel da prefeitura junto com as escolas? Não, com certeza seria muito importante, seria muito interessante se a prefeitura promovesse as excursões escolares, os pontos turísticos, né? Há muito tempo atrás, eu recebi na escola, eu lembro, um livro tão completo, que eu não tenho mais, né? Em mudança de casa, assim, acabei perdendo. Mas eu tinha um livro que todos os alunos ganharam da escola, com uma história completa de Taubaté na época, sabe? Então era um livro rico. Eu acho que um livro seria interessante, uma cartilha seria interessante, né? Mas assim, ser algo anual. Anualmente vamos levar o grupo para conhecer todos os pontos turísticos, né? Até porque a gente tem empresa de ônibus que fazem parceria com a prefeitura, né? Então é só fazer acontecer. E não demanda milhões, não. É questão de querer fazer acontecer. Né? E o turismo não se faz sozinho. Então a gente precisa tanto dos parceiros, da prefeitura, poder público ali ajudando, né? Fazer acontecer e, né, entender que o turismo ele visa, inclusive, a economia, né? Então o dinheiro nosso tem que ficar na cidade, não levar dinheiro para fora. Quando eu levo um grupo para gastar em outra cidade, o dinheiro fica para lá. Então por que não promover isso dentro da cidade? Começa pelos taubatianos, né? Os alunos fazer algumas caravanas por aí para andar para a cidade, apresentando. Isso é muito legal. Legal, aí, Madonna, para quem deseja entrar para o mercado do turismo, você tem alguma dica a oferecer? Bom, a minha dica é que a pessoa ela estude para oferecer o melhor turismo. Não é só, estou com vontade de fazer excursão, vou fazer. Não, você tem que estudar. Tá? Não precisa, ou você se forma guia de turismo, ou você estuda sobre o turismo. Né? Não precisa nem de faculdade para você trabalhar com turismo, você tem que ter conhecimento. Né? E conhecimento todos os dias tem alguma novidade do turismo para a gente aprender. Né? Então, gostar de ler, planejar, valorizar o guia de turismo, que é o mais importante, que a gente tem muita gente para excursão, mas não contrata guia de turismo, e o guia de turismo que é a alma do negócio ali, né? Vamos dizer assim, é ele que vai fazer com que a viagem dos seus clientes sejam especiais, porque ele vai contar a história, ele vai apresentar, ele vai tomar devidos cuidados necessários, então tem que valorizar o guia de turismo, né? E você saber se você quer ser guia de turismo, se você quer ser um agente de viagem, né? E estar preparado para receber os turistas. Madonna, o que você gostaria de acrescentar, meu amigo, nesse nosso bate-papo, trazendo as suas considerações finais, Madonna?
Bom, eu queria, primeiramente, né, agradecer a oportunidade aí por poder estar falando sobre turismo nesse dia tão especial, né, e falar para as pessoas que Taubaté tem turismo, Taubaté tem história, tem muita coisa boa, né? Taubaté não é só voltado à praça, não é só voltado a bar, Taubaté é voltado à história, né? Então a gente tem que valorizar, vão atrás de conhecer, né? Em breve eu estarei fazendo mais um tour em Taubaté, tá bom? Então quem segue minhas redes sociais também pode acompanhar. Vou estar lançando a data aí, um tour cultural para a gente fazer em Taubaté. Já vai ser o terceiro, tá? Conhecer, né? Conhecer Taubaté. Taubaté não é só shopping, não é só praça e não é só bar. Tem muita coisa. E tudo pode, num conjunto só, vira um dia inteiro aí de muita emoção, né? Você pode ir no shopping, sai do shopping, vai para um atrativo, depois vai almoçar em um restaurante legal, depois vai para outro atrativo. Tem muita coisa que dá para fazer num dia todo. E Taubaté, para quem quer conhecer muito Taubaté, quero conhecer a rota gastronômica, cultural, religiosa, de aventura, tem tudo, né? E o pessoal, às vezes, de fora me pergunta quantos dias para conhecer Taubaté? Eu falei assim, ó, Taubaté inteiro você não conhece em pouco tempo, mas eu sugiro uns 3, 4 dias em Taubaté para te apresentar todas as rotas que temos aqui em Taubaté. Né? Legal, Então, pode fazer as pode pessoas continuar, meu amigo. acreditar. Legal essas informações que você está trazendo, porque muitas pessoas falam isso mesmo, né? Final de semana eu quero ir pro shopping, só tem shopping. Não tem shopping, gente, tem tanta coisa no nosso município pra gente poder passear com a família, amigos, enfim. Eu tenho o nosso amigo aqui, o Luiz Galvão, de França. Taubaté precisa de uma pessoa como você, Luiz Madonna. Tem papo aberto para colocar o trabalho em dia na cidade de Taubaté. Taubaté tem pessoas que enfrentam a verdade no rádio, Papo Vale, sobre a saúde. Deixa eu ver o que mais que ele colocou aqui. Que está difícil na cidade de Taubaté. Temos que estar junto para colocar a verdade. É o que os candidatos a vereadores da nossa cidade não fazem. O que você coloca sobre a verdade da nossa cidade de Taubaté. Nosso amigo aí, Luiz Galvão, participando com a gente, Madonna. Um abraço pro Galvão aí. É isso, a gente precisa de parceiros, né? Dentro da prefeitura, precisa de a prefeitura ser nossos parceiros, a gente precisa que os empresários sejam unidos, né? E porque o turismo não se faz sozinho, a gente precisa de todo mundo fazendo acontecer. A nossa Érica Rodrigues também é nossa amiga aqui também, super fã do nosso canal Bate-Papo Vale. Bom dia, feliz por alguém fazendo descobertas de pontos de Taubaté. E bom para conhecermos mais. A Érica Rodrigues participando com a gente, Madonna. Um abraço para a Érica também. Então, a gente precisa entender que Taubaté não é só asfalto, né? Que né, a gente costuma pensar, Taubaté virou um deserto de asfalto. Não, Taubaté tem muita coisa. E às vezes a gente vê aí Taubaté nessa situação financeira e tal, mas a gente não precisa só esperar o milagre vir do céu. A gente pode começar já a união entre os empresários ali, fazendo acontecer, porque muitos atrativos bons também são particulares, né? Então, empresário dos atrativos, é guia de turismo, é restaurante, e ali a gente faz acontecer também, né? E a prefeitura dando aquele suporte, né? Precisa melhorar a mobilidade urbana, precisa melhorar a saúde, né? Porque os turistas que vêm também precisam ser atendidos, né? E fazer com que a gente não tenha burocracia, porque estava até burocrático demais para trabalhar, né? Em todos os sentidos. Então, tem menos burocracia, sabe? Preciso agendar ali um ônibus para parar na Santa Terezinha, né? Tem que pegar uma autorização lá da mobilidade urbana, mas é questão de umas 2 horinhas no máximo. E se eu não chegar dentro desses 2 horários? Tem que ser por dia ali, porque a gente não vai ficar o dia inteiro, né? Em outras cidades acontece. É uma autorização por dia todo, entendeu? Então, assim, enquanto é muita burocracia para pouca coisa, vamos ser mais ágil aí que o turismo desenrola aí. Madonna, mais uma vez, meu amigo, eu quero agradecer a sua participação. Vou convidar você mais uma vez para poder participar com a gente, mas na verdade, a próxima vez para a gente falar do Contour, que é uma ferramenta muito bacana aqui na cidade de Taubaté também, para a gente poder conhecer um pouquinho mais do nosso turismo, para também os eventos aqui na nossa cidade de Taubaté, enfim. Então eu quero convidar você mais uma vez aí, mais um pouquinho para frente, para a gente falar exclusivamente aí do Contour. Muito obrigado pela sua participação, Madonna. Obrigado eu pelo convite e quando precisar, estamos às ordens.
Tá certo, meu amigo. Deus abençoe sempre você, viu? Amém. Bom dia para todo mundo aí. Obrigado a todos que participaram aí também do bate-papo. Tá, então, gente, conversamos com o nosso amigo o Luiz Madonna, falando um pouquinho do turismo, hoje Dia Nacional do Turismo. É muito bacana conversar com pessoas, gente, que conhecem aí a nossa cidade, né? Porque a gente, com pessoas conhecendo a nossa cidade, que a gente tem um dia a dia corrido, né? Então é difícil a gente poder saber todos os pontos turísticos que a nossa Taubaté tem. Então, muito bacana ter pessoas que conhecem os principais pontos turísticos aqui da nossa cidade. Que aí, por exemplo, essa questão que eu falei pra ele, gente, de poder ter 3, 4 quilômetros antes de chegar à nossa cidade de Taubaté, nas principais rodovias que cortam a nossa região do Vale do Paraíba, a rodovia Oswaldo Cruz, rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, a rodovia Presidente Dutra, enfim, outras estradas que nós temos aí que ligam aqui a nossa cidade de Taubaté, tem essas placas aí, de repente o QR Code, como ele mesmo disse, a pessoa chegou ali 3, 4 quilômetros antes de chegar na cidade, vai lá, pega o QR Code lá, pega o WhatsApp da nossa cidade, aí entra em contato, quer saber dos pontos turísticos da cidade de Taubaté, enfim. Eu acho que é muito importante, seria muito importante a prefeitura pudesse conversar com a CCR Nova Dutra, conversar com o DR, enfim, para ter essas informações aí nas rodovias aí da nossa cidade, em volta aí da cidade de Taubaté, para conhecer aí os pontos turísticos. Eu acho muito importante. Espero que o pessoal aí da prefeitura, que sempre está aí conosco também participando, espero aí que estejam ouvindo essa informação, essa dica realmente para que a gente possa ter uma melhor divulgação do nosso turismo na nossa cidade de Taubaté. Então, é claro, é muito importante essa ação da Prefeitura Municipal de Taubaté. Quero um dia estar com você na rádio, eu como locutor de rodeio, apoio o seu trabalho, Luiz Madonna. Tá aí o nosso amigo então Luiz Galvão participando com a gente. Obrigado, viu, Luiz? Deus abençoe você pela participação. Gente, amanhã estaremos conversando com o vereador da cidade de Taubaté, o Rodson Lima Júnior, lá na Câmara Municipal de Taubaté, a partir das 11 horas da manhã. Estaremos lá então, podendo entrevistar aí o vereador eleito em 2024, conversando conosco aqui no canal Bate-Papo Vale, tá certo? Agora são 11 horas e mais 50 minutos, terminando um pouquinho mais cedo hoje o nosso bate-papo. Então agradeço a todos vocês que participaram, agradecendo aos nossos patrocinadores, a Cooperativa de Reciclagem Ômega lá no Parque Aeroporto, telefone 12 997753243, 12 99775 3243. Agradecendo também a Bilili Consultoria. Bilili Consultoria, telefone 12 3426 6869, 12 3426 6869, também é o WhatsApp. E agradecendo também a Equilíbrio, Equitação e Ecoterapia, telefone 12 997 326591 ou 12 997 844231. São aí os nossos patrocinadores e também o apoiador aqui do nosso canal Bate-Papo Vale. Agradecendo a todos aí que participaram, a Érica, o Luiz Galvão, o Valdeir Donizete da Cooperativa Ômega, agradecendo também a nossa amiga Jaquelina Tavares, agradecendo também o Robinho lá na Chácara Silvestre, o Robson Vaz, aí o fiscal do povo, aqui também no nosso município de Taubaté. Um abraço a todos e até amanhã, assim se Deus nos permitir. Fique com Deus, até a próxima. Antes de terminar, falar para você hoje as datas comemorativas que nós temos hoje, dia 8. Hoje, Dia Nacional do Turismo, Dia do Profissional de Marketing, Dia também do Dia do Artista Plástico, Dia Internacional da Cruz Vermelha, Dia da Vitória. Hoje também Dia Nacional de... Nossa, isso aqui é difícil, hein, gente? Ó, Dia Nacional das Hemoglobinopatias. Que é isso? Nem eu sabia que tinha isso, hein? Também hoje é Dia do Talassemia. Hoje também Dia Mundial do Câncer de Ovário. Hoje também, gente, ó, tempo de recordação e reconciliação pelos que perderam a vida durante a Segunda Guerra Mundial, dias 8 e 9 de maio, que se comemora então esta data. Então são as datas comemorativas desta quinta-feira, além, é claro, do Dia Nacional do Turismo, tá certo? Gente, um beijo e um abraço no coração de todos vocês. Fiquem com Deus, até a próxima. Um beijo. Tchau.